Rafael Borré, atacante colombiano, que está lá no Werder Bremen, emprestado pelo Eintracht Frankfurt. Será jogador do Internacional ou não? O JP Filho ontem implodiu o estado do Rio Grande do Sul ao trazer esta informação, e no dia de hoje a gente apurou ainda mais sobre essas situações, novas informações apareceram e a gente vai atualizar aqui o caso Rafael Borré. Afinal de contas, vai vir ou não vai vir? Está próximo ou não está? Vamos trazer um apanhado de tudo que aconteceu hoje para atualizar você a respeito disso. Mas antes de tudo é muito importante que você se inscreva. Hoje a gente chegou a 3.000 inscritos, muito rapidamente, inclusive depois de ter chegado a 2.000. Muito legal realmente o crescimento do canal. Curta o vídeo, que é muito importante, e ative o sino das notificações. Vamos lá, vamos respirar fundo aqui, porque é um caso que, engraçado, né? Essa informação veio à tona ontem e já tem tantos elementos a respeito de Rafael Borré que a gente precisa, né, realmente sentar, entender tudo, apurar, perguntar, conversar com outras pessoas para entender esse caso. Bom, o JB ontem trouxe a informação de que o Internacional está contratando o Rafael Borré por 5 milhões de euros. Ele teria uma hora ordenada, inclusive, né? Terá, né? No caso do JB, que cravou a informação, terá o maior salário do Internacional, passará, inclusive, do Ener Valencia. Seria um contrato, inclusive, de 4 anos, tá? Com o Internacional. Pois bem. Hoje, diversos jornalistas, diversos não, né? Mas alguns jornalistas trouxeram algumas visões diferentes, tá? E a gente precisa colocar todas elas na mesa, né? E tentar trazer também elementos de pessoas do próprio Internacional. A posição do Inter. Qual que é a posição do Inter? Eu já perguntei para algumas pessoas do Internacional a respeito disto. Hoje o Inter é muito bem blindado, tá? Hoje o Inter é muito blindado. Ou eles nos despistam, ou eles dizem que não vão falar sobre os jogadores. Eu sei que alguns colegas talvez tenham algumas fontes mais fidedignas que possam dar mais detalhes a respeito disso. Mas eu já vi muitos colegas também serem despistados. E como eu falei, para quem a gente pergunta, para quem pelo menos eu pergunto, a posição é sempre não vamos falar a respeito de jogadores. Para alguns colegas se fala que existe um desejo pelo jogador, mas que ainda não tem nada encaminhado. No caso do JB, ele consultou uma das fontes para fechar a informação que ele deu ontem, e essa fonte comunicou que sim, o Rafael Borré está muito próximo de ser anunciado, né? Essa foi a manchete lá do JB Filho. Vamos lá, hoje um jornalista alemão, ele fez um tweet, ele inclusive retweetou, né, a informação do JB Filho, e trouxe uma outra informação, e essa informação é um ponto importante que a gente precisa levar em conta. Afinal de contas, é um jornalista alemão que está lá do lado do caso, né? E que trouxe essa informação. Ele escreve ali em inglês, mas tem ali a tradução, né? O Internacional de Porto Alegre estaria próximo das transferências de Rafael Borré, mas, de acordo com as nossas informações, o Eintracht Frankfurt ainda não sabe sobre isso. Eles primeiro teriam que rescindir o empréstimo com o Werder Bremen, e o Werder não vai deixar Borré ficar sem substituto, é o que diz esse repórter lá da Alemanha, o Christopher Michel, jornalista alemão. Essa é uma ponta de um repórter alemão que é importante que a gente tenha consciência. César Mello, que também é um repórter, né, que cobre toda a América do Sul, já cravou a informação, como também já errou. Lá atrás ele errou, inclusive a do Borré, né, que ele cravou que o Borré seria jogador do Grêmio e acabou não sendo, tá? Mas geralmente ele acerta, tá? O César Mello colocou em seu Twitter: Rafael Santos Borré não se planteia a possibilidade de sair do Werder Bremen, ou seja, 90% a possibilidade de sair do Werder Bremen, já que está muito cômodo na Alemanha. Ele confirma que tem interesse do Internacional, aliás, isso é público, não é que é público, mas algumas pessoas do Inter confirmam realmente o interesse, tá? E ninguém negou publicamente ainda
inclusive que o Inter tenha feito uma proposta, tá? Isso é importante. E aí depois ele completa, pero hoy, né? Ou seja, pois hoje sua cabeça está na Alemanha, é o que coloca o César Mello. Uma outra informação importante que a gente precisa passar, eu estava atento hoje em todos os noticiários, né, dos colegas e tudo mais, e conversando com amigos, repórteres e tal, e o Juliano Machado hoje ao vivo lá na Rádio Inferno, e antes dele relatar tudo isso ao vivo, a gente conversou também ali pelo WhatsApp, tá? E inclusive mostrou a conversa que ele teve com a empresa, tá? A empresa que cuida da carreira do Borré. Porque assim, ó, tem muita gente confundindo isso. O André Cury, ele não é o empresário do Borré. Longe disso. Ele é um intermediador do negócio. Ele tá ali entre Inter e entre a Eintracht Frankfurt e entre jogador para fazer essa intermediação do negócio. Ele tem muita experiência nisso e tudo mais, tá? Então o Juliano Machado conseguiu conversar com a Wasserman, tá? Que é a empresa que realmente cuida da carreira do Borré. São os representantes do Borré, tá? E ele conversou lá com o pessoal e a conversa foi assim, ó, se apresentou e tudo mais, e aí ele perguntou: verdade que o Inter de Porto Alegre está contratando o Rafael Borré? Esse agente da Wasserman disse o seguinte: não há nada concreto. E aí o Juliano Machado pergunta mais uma vez: pero existe la negociação? E aí essa vai até um bastidor, porque eu tava conversando com o Juliano Machado, cara, pergunta pra ele se essa questão do Werder Bremen não querer de repente liberar o jogador, isso pode atrapalhar. E aí o Juliano Machado perguntou, olha o espanhol do Juliano Machado: la liberación del equipo del Werder Bremen es un problema, amigo? E aí ele responde, tá? E aí uma resposta meio enigmática, tá? Não é uma possibilidade agora mesmo. Ou seja, não é uma possibilidade agora mesmo. Foi o que respondeu esse agente do Borré, tá? E aí a gente precisa interpretar, tá? A gente precisa interpretar. Não negou que existe negociação, tá? Não negou que existe uma proposta, talvez, do Inter, mas ele disse que por enquanto não há nada concreto, ou seja, não tem nada fechado. E aí depois sobre a questão do Werder Bremen, que eu até dessa morta pro Juliano Machado perguntar para ele lá, ele falou que não é uma possibilidade agora mesmo, tá? Foi o que respondeu esse cara. E também teve uma investida também do próprio Juliano Machado, eu estava assistindo lá a Rádio Inferno, perguntando para alguém do Atlético Mineiro a respeito disso, tá? Porque o Atlético Mineiro estava interessado no Borré, tá? E o que o pessoal do Atlético Mineiro lá tem dito? Que eles apenas fizeram uma consulta, mas se assustaram com os valores, porque procedia que realmente a proposta de 5 milhões de euros, só que os agentes querem muito mais, tá? Os agentes do negócio querem muito mais. E aí a gente pode talvez interpretar que pode ser o André Cury, pode ser a empresa do André Cury, pode ser os agentes do Borré e tudo mais. Mas foi isso que ele falou, tá? Essa pessoa lá do Atlético Mineiro, que os agentes querem muito mais e por conta disso o Atlético Mineiro se retirou do negócio. Vamos acompanhar os próximos capítulos a respeito desta novela que vai se criando em torno do Rafael Borré. O fato é que, pelo menos dentro daquilo que a gente tem visto e apurado nesse momento, tá? Nesse momento, atualmente, não me parece que o Rafael Borré esteja próximo de ser anunciado, ou próximo de ser contratado, ou próximo de assinar um contrato com o Internacional. Mas ninguém negou que o Inter tenha feito uma proposta, tá? Ninguém negou que o Inter está fazendo uma investida pelo jogador, muito pelo contrário. A partir do momento que a informação veio à tona, porque assim, ó, se eu fosse presidente, tá? Se eu fosse presidente e alguém desse a informação, ó, Rafael Borré é do Inter, daí eu disse, pô, eu não tô nem
Eu não tô nem fazendo uma investida para esse jogador. Eu vou me complicar. A torcida agora vai esperar pelo Borré. Eu não vou contratar. Os caras vão pegar no meu pé. Eu ligaria pra rádio, pra qualquer rádio, pegaria meu assessor de imprensa lá. Ó, liga pras rádios e eu vou falar ao vivo em todas as rádios aí que eu não fiz nenhuma proposta pelo Borré. Ninguém fez isso. O presidente Barcelos não fez isso. Então, isso é real, tá? Isso é real. O Inter está tentando o Borré. Disso não se discute. Mas a questão de estar próximo de contratar ou próximo de anunciar, pelo que a gente tem recolhido de informações de algumas pontas, me parece que ainda falta algumas casinhas para o Inter avançar, né, para fazer esse jogador assinar esse contrato, tá? Valeu, gente. Espero vocês amanhã no Café com Fontes às 10 horas.